Dinheiro é sujo? Muito bem, eu recebi uma pergunta essa semana de uma mãe empreendedora que ela se deparou com a seguinte situação. Ouve só o que ela diz. Olha só, tô aqui pensando, tô até conversando com a Grazi, que é uma mãe que amou a sua live também. E a gente tá falando do negócio do dinheiro ser sujo. E ontem, eu tô contando pra ela que ontem eu fui comprar pipoca pro Lucas e pedi pra ele segurar o dinheiro. E ele falou, não vou segurar esse dinheiro, porque esse dinheiro é sujo. Senão como que eu vou comer pipoca? E eu concordo com ele, que eu não queria que ele comesse a pipoca depois de pegar em dinheiro. Só que aí, nesses casos, como que a gente faz? Como que a gente não fala que o dinheiro não é sujo, sabe? Para não criar nele essa crença. E com as mães, com as mulheres, a gente trabalha as crenças. As crenças de identidade, as crenças de capacidade e as crenças de merecimento. E aí, assim, logo que a gente trabalha, começam a aparecer situações justamente para desafiar, para poder praticar aquela crença realmente. E foi o que a gente recebeu. E foi então que eu convidei a psicóloga infantil, Ana Flávia Fernandes. Que bom que deu certo para nós conversarmos. E eu queria ouvir de você como fazer com que esse comportamento, essas crenças de merecimento cresçam de uma maneira saudável na criança quando a gente vê uma situação como essa. É importante a gente pensar, né, que assim, tudo aquilo que a gente repete, as crianças acabam repetindo também, né? Muito inconscientemente, mas por observar a gente fazendo, elas acabam reproduzindo. E quando a gente se depara com essas crenças, a gente percebe que a gente não quer mais carregar essas crenças com a gente, uma das formas para a gente desconstruindo essas crenças é encorajar as crianças a terem aquele comportamento que a gente anteriormente desencorajava sem perceber que estava desencorajando, né? Então, por exemplo, a criança vai comprar um lanche na escola, um lanche no shopping, um lanche em algum local, e aí ela que vai levar o dinheiro para pagar essa refeição. A criança vai olhar e vai dizer assim, ai mãe, não vou, minha mão vai ficar suja, né? O dinheiro é sujo, então não vou. Que foi o caso agora com a pipoca. Exato. E aí o que a gente pode fazer nessa situação? A gente colocar em pequenos passos de enfrentamento para essa criança, no sentido dela conseguir atingir o objetivo de comprar a pipoca, no caso, né? Então, primeiro passo. Tudo bem, filho, depois a gente pode resolver essa questão da mão estar suja, né? Você brincou o dia todo, a gente fez várias coisas antes da gente comer e sempre que a gente vai se alimentar, é importante a gente fazer, né, a higienização das mãos. Então, veja, a gente está mudando a crença para uma crença mais assertiva, para uma crença que é ajustada, para uma crença que é importante de higiene pessoal. Então, todas as vezes que a gente for se alimentar, não tem problema a gente dar o dinheiro, mas antes da gente se alimentar com aquilo que a gente comprou, é importante a gente passar um álcool, é importante a gente ir no banheiro lavar as mãos. Então, aos poucos a criança vai entendendo que, tudo bem, né? Então, o dinheiro não é sujo, a minha mão pode estar suja, mas o dinheiro não está associado com isso exclusivamente, né? Então, dessas formas que a gente consegue ir transformando crenças com as crianças aos poucos, de forma gradativa, para que eles também possam se sentir encorajados a comprar a pipoca, a fazer as coisas. Fazer, né? Para que ele se sinta realmente capaz de fazer. Então a gente aí trabalha já duas crenças juntas, né? A crença de capacidade, eu posso, né? Eu posso me relacionar, eu posso me comunicar com as pessoas, eu posso negociar. Sim. E eu tenho esse direito de receber o melhor. Exato. Né? Então, a gente acaba trabalhando aí duas crenças. E aproveitando que a gente está aqui com uma especialista no assunto, como fortalecer as crenças nas crianças? Quais os pequenos comportamentos que a gente pode praticar em casa para que eles se sintam realmente merecedores? Tudo aquilo que a gente entende que elas já são capazes de fazer, quando eu digo capaz, é na questão de física, na questão de linguagem, na composição cognitiva, vamos dizer assim, as crianças já são capazes de praticamente tudo, né? A gente só tem que tomar alguns cuidados em relação à segurança. Então, por exemplo, a criança pode lavar louça, pode me ajudar a lavar louça? Pode, a gente precisa tomar cuidado só em separar as facas, separar as coisas que podem quebrar, então
coisas que de alguma maneira podem colocar a vida dela em risco, né, ou ter algum tipo de acidente, a gente tem que, óbvio, né, sempre supervisionar, mas a gente pode encorajar as crianças, porque elas adoram participar, né, das atividades domésticas, elas se sentem super potentes, super realizadoras, e isso faz com que elas sejam mais colaborativas também. Então, tudo aquilo que a gente entender que elas são capazes, a gente pode encorajar. Filho, o que você acha de trazer aquele copo aqui pra mesa? Como você se sentiria de me ajudar a lavar a louça? Como é que você se sentiria de colocar a tua roupa no cesto de roupa suja? Então, todas essas coisas que às vezes a gente fica meio que num conflito com eles que precisa acontecer e aí as coisas estão bagunçadas, estão desorganizadas, a gente sabe que as crianças não têm isso instintivamente se a gente não encorajar, né? E aí a gente pode ir ajudando eles, colocando-os nesse lugar de potência, de capacidade, de importância, de reconhecimento e aos poucos eles vão se sentindo cada vez mais pertencentes ao núcleo familiar e colaborativos também. Então, os conflitos diminuem bastante, as birras diminuem bastante, porque eles se sentem potentes naquelas atividades que pra gente, a gente fica pensando, muitas vezes a gente pensa assim, ó, deixa que eu faço que vai mais rápido, deixa que eu faço melhor, né? Então, são crenças que a gente vai construindo na nossa cabeça, mas são crenças de controle, que a gente fica no controle sempre, né? E aí, quando é que a gente dá essa responsabilidade para as crianças? Lá na frente, quando eles têm 15 anos, eles já não querem mais tanta responsabilidade, a gente vai ter muito mais problema. Então, quanto antes a gente for trabalhando essas crenças da gente, né, da questão do controle, e das crianças de sensação de potência, de capacidade, de importância, antes eles vão dando respostas pra gente mais positivas e, óbvio, né, as crenças deles vão sendo construídas de forma saudável. Uhum. Porque eles acabam sendo um espelho, né? Sim. Para as nossas próprias crenças. Então, nós, mulheres, mães, e aí quando vem os filhos, porque eu realmente não tenho tempo, porque eu só vou fazer esse projeto depois que o meu filho, eu abordava isso há pouco tempo numa live com um grupo de mães, só vou fazer isso depois que os meus filhos crescerem. Uhum. Realmente eu não tenho tempo, e sempre aquela vida desregrada. Você acha que tem liberdade, mas na verdade você está ali acumulando uma série de frustrações. Uhum. Né? E se aprisiona cada vez mais, né? E aí o que você gera na criança, né? Quais Exato. As crenças que você gera? Porque parece que ter filho é como se fosse um freio para você viver a sua vida. Exato. E aí a gente acaba entrando muito num outro ciclo que é de responsabilizar o outro por algo que eu não faço. Responsabilizar alguém, algum motivo em específico por uma falta de capacidade minha, por uma falta de encorajamento meu, por uma crença que eu fui construindo a respeito de diversas coisas que vão impactar assim, diretamente no desenvolvimento das crianças, no desenvolvimento dos filhos, além do meu próprio desenvolvimento, né? Então, isso é bastante perigoso, que acontece muito, eu recebo muitas mães no consultório com essa queixa de parei de trabalhar porque meu filho demanda muito tempo, meu filho precisa muito de mim, meu filho isso, meu filho aquilo, né? E aos poucos a gente vai desestruturando, desconstruindo essas crenças e vai potencializando essas mães e aos poucos elas vão entendendo que dá pra gente fazer um pouco de tudo do que a gente deseja quando a gente se organiza, quando a gente pede rede de apoio para ajudar a gente, quando a gente acredita na gente também. Então tem vários fatores que vão influenciando nisso tudo. Muito bem, então podemos de fato ser todas em uma que desejarmos, assim como os nossos filhos, né? Sim. Trabalhar, falar para eles, construir comportamentos que reflitam em quem nós queremos que os nossos filhos sejam. Então, que tipo de adultos nós queremos que os nossos filhos sejam? Muito obrigada, Ana. Obrigada. Sempre que tiver dúvidas com relação aos filhos, estarei aqui com você para que a gente possa ajudar, colaborar com outras mulheres, outras mães a viverem uma vida de excelência. Ótimo, muito obrigada pelo convite. Estou por aqui. Caso eu possa ajudar de alguma outra forma, contem comigo. Um beijo carinhoso e até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau.